Fala, meus queridos do sétimo ano, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Alexandre Lima. Eu estou de volta para nós darmos início à unidade 3 do nosso livro didático, no qual nós vamos analisar o nosso Brasil segundo a sua população, tudo bem? Então, roda a vinheta com aquele menino mais lindo do mundo para a gente começar a nossa aula. Meus queridos, logo no início da unidade, a gente se depara com esse quadro que vai trazer as informações dos países mais populosos do mundo. Mas veja bem, vamos entender o termo populoso. Quando eu falo populoso, eu estou me referindo ao número estimado do total de habitantes desse país. Quando eu falar populoso, população absoluta, eu estou me referindo ao número mais aproximado possível do total da população daquele país. E a gente vai perceber logo aqui no topo da lista a China, com uma população aí de quase 1,5 bilhão de habitantes. Em seguida vem a Índia, com ali 1 bilhão 339 milhões 180 mil pessoas, números estimados. Logo depois os Estados Unidos, a Indonésia e aqui o nosso país, o Brasil, com 208 milhões 494 mil pessoas. Mais uma vez, números estimados. E esses números eu me refiro aqui, num cálculo do que a gente pode considerar o total da população de um país. Tudo bem? Respondendo aqui essas perguntas, quais países têm mais de 1 bilhão de habitantes? A gente já percebe aqui logo no início, a China e a Índia. E os habitantes do Brasil, como a gente pode perceber, a gente vai ter aqui na casa dos 208 milhões 494 mil habitantes no nosso território. Certo? Em números gerais, o nosso planeta ele vai possuir cerca de 7 bilhões e meio de pessoas, distribuídas irregularmente entre os países. Como assim, professor? Distribuída de maneira irregular? Em alguns países, eu vou ter um número muito grande de pessoas. Eu vou ter países muito populosos, como a gente pode observar aqui no caso da Índia e da China. No entanto, eu vou ter países também que vão apresentar uma população absoluta muito pequena, que não vão ser populosos, justamente em virtude de uma quantidade muito baixa de pessoas que habitam neste território. A China, como eu falei anteriormente para vocês, com quase aí 1,5 bilhão de pessoas, como a gente pôde observar aí, está aí em torno de 1 bilhão e 400 milhões, vai ser considerado o país mais populoso do mundo. A gente sabe que esse número é bem absurdo. E, mais uma vez, revisando esse termo populoso, o termo populoso vai se referir ao país que vai ter uma grande população total, ou também chamada de população absoluta, ou seja, números gerais de pessoas que habitam naquele território. Um país ele vai ser considerado populoso quando ele apresentar uma população superior a 50 milhões de habitantes. Ou seja, a gente pode perceber aqui que todos esses países podem ser considerados, além de populosos, muito populosos, como no caso da China e da Índia, como a gente observou aqui neste quadrinho. E esse conceito de populoso vai nos servir também quando a gente quiser fazer justamente o comparativo, de um país para o outro, da população de um país para o outro. Por exemplo, comparando aqui o Brasil à Colômbia, o Brasil ele vai ser considerado um país mais populoso do que a Colômbia. Afinal de contas, a Colômbia vai ter em torno de 49 milhões de habitantes. E também, no caso, comparando a Colômbia com o Canadá, a Colômbia, por sua vez, ela vai ser mais populosa do que o Canadá. Porque em números absolutos, o Canadá tem aí quase 37 milhões de habitantes. Ou seja, uma diferença assim, bem relevante quando a gente compara a Colômbia ao Canadá. Agora, analisando a população brasileira, o crescimento da população brasileira em si, a gente vai perceber justamente por base de informações coletadas pelos censos. A princípio, o que é o censo demográfico? É basicamente uma pesquisa realizada pelo IBGE, no qual pesquisadores vão sair fazendo o possível para em todas as residências do nosso país, para poder extrair dados a respeito da população, informações, principalmente dos números, para obter os números totais aí aproximados da população brasileira. E o primeiro registro dessa pesquisa, ele vem mais ou menos aqui do ano de 1872, quando a gente pode perceber que o Brasil tinha uma população de aproximadamente 9.930.478 pessoas. E a gente vai perceber que posteriormente essa pesquisa continuou ocorrendo. E nos anos seguintes a gente percebe, nas décadas seguintes, a gente vai percebendo justamente um grande crescimento da população brasileira. Como a gente pode perceber, por exemplo, aqui de 1872 para 1950. A gente vai ver aqui já em 1950 a casa aí de quase 52 milhões de pessoas no país.
E aqui a gente acompanha as taxas de crescimento, né? Já que na década de 70 já chegamos quase na casa dos 100 milhões de habitantes, 94 milhões e meio praticamente, né? E aqui em 2018, os números de 2018, a gente percebe aí a casa dos 208 milhões de habitantes. E aqui a gente acompanha justamente as porcentagens, né, dessa taxa de crescimento da população brasileira. Como teve um grande boom demográfico, uma expressão que a gente utiliza para tentar justificar esse grande crescimento demográfico que aconteceu aqui, ó, nas décadas de 50, 60 e 70. Tudo bem? Então o que é que acontece? A gente percebe que a população brasileira ela tem uma tendência muito forte ainda ao crescimento. Embora a gente conheça posteriormente outros fatores que vão começar a contribuir para esse crescimento populacional ele começar a apresentar algumas quedas. No que diz respeito a esse crescimento populacional brasileiro, a gente vai ter como um fator muito importante para que essa nossa população continue crescendo, o chamado saldo migratório positivo. Professor, o que é esse saldo migratório positivo? Meus queridos, é basicamente quando o número de imigrantes, certo? São imigrantes, pessoas que são originárias de outros países, mas que vêm se estabelecer no nosso país. Ou seja, eles chegam no nosso país. O imigrante, mais uma vez, são pessoas de outras nacionalidades que chegam no nosso país. Mais uma vez, saldo migratório positivo, quando o número de imigrantes, como eu expliquei para vocês, é maior do que o número de emigrantes. O que são esses emigrantes? São brasileiros que saem do nosso território e passam a morar em outros locais. Tudo bem? Saem do nosso país para estabelecer vida em outros países. Mais uma vez, imigrante, na nossa visão como brasileiro, é aquele que chega, é aquele que vem de outro país, aquele que tem outra nacionalidade e vem morar no nosso país. Já o emigrante é aquele que é brasileiro, no entanto, ele deixa o nosso país, ele deixa aqui o seu país de origem para poder tentar a oportunidade de vida, né, no emprego, estudo em outros países. Tudo bem? Mais uma vez, pegando agora os conceitos, né, aqui presentes no nosso livro, o imigrante é aquela pessoa que entra em determinado local. Um italiano, um alemão, um espanhol, um português, que sai do seu país de origem e vem morar aqui no Brasil, é considerado um imigrante. No entanto, o emigrante, mais uma vez, é aquela pessoa que sai de um determinado local, do seu país de origem, para poder se estabelecer em outro. O brasileiro que vai tentar a vida na Alemanha, na Itália, em Portugal ou na Espanha, para nós é considerado um emigrante. Afinal de contas, ele está saindo do nosso país, da sua origem, para poder se estabelecer em outro. Tudo bem? E como a gente pode observar, né, esse saldo migratório positivo, ele vai entrar justamente aqui por volta de 1880 até 1930, como um grande motivo para a população brasileira dobrar. Afinal de contas, durante esse período, cerca de 4 milhões de imigrantes entraram no nosso país. E aí a gente vai percebendo justamente aqui por volta de 1920 que a população brasileira praticamente tinha dobrado. No entanto, além deste fator, também vamos ver outros fatores muito importantes que vão contribuir para esse crescimento populacional do Brasil, né? Que é justamente o chamado crescimento natural ou crescimento vegetativo, né? Também chamado de crescimento vegetativo, que são basicamente quando as taxas de natalidade, ou seja, quando os números de nascimentos, né, vão ser maiores que as taxas de mortalidade, ou seja, os números de nascimento eles vão ser maiores que as taxas de mortes, tudo bem? Isso é aquilo que eu chamo de crescimento vegetativo. Mais uma vez aqui os conceitos para vocês. Taxa de natalidade, número de nascimentos para cada grupo de 100 ou 1000 habitantes em um ano. Taxa de mortalidade, número de mortes para cada grupo de 100 ou 1000 habitantes em um ano. Agora a gente vai perceber o seguinte, como esse crescimento da população brasileira, ele de certa forma ele vai chegar a alguns índices de queda ali por volta da década de 80 e 90. Né? A gente percebe que a população brasileira ela já não está crescendo mais tanto quanto antes. E a gente vai entender os motivos agora. E onde que a gente vai perceber essa queda do crescimento da população brasileira? Nas famílias, né? Afinal de contas, justamente nas famílias a gente pode observar as mudanças das taxas de natalidade. Vamos observar aqui, ó, nessa imagem aqui, nessa foto de uma família no ano de 1911. Eu vejo uma família com 9 filhos ao total. Nessa imagem de 2018,
eu vejo uma família com um único filho. Ou seja, a população brasileira, por uma série de motivos, passou a ter um número menor de filhos. As mulheres passaram a ter menos filhos. E os fatores que levam a isso nós vamos compreender posteriormente. Vou dar um exemplo particular para vocês. Por exemplo, a minha avó, ela teve mais de 10 filhos. Eita, fessou! Mais de 10 filhos. A minha mãe tem 4 filhos. Se você perguntar para mim quantos filhos eu planejo ter, rapaz, eu acho que 2, né? Acho que 2 é suficiente. O Lula e o Bolsonaro, meus futuros filhos. Mas enfim, vou botar o nome deles desse jeito, viu? Não é brincadeira não. Mas enfim, imagina a briga em casa. Como eu tô falando para vocês, a gente percebe o seguinte: o número de famílias, né, que vão ter mais de 2 filhos vai se tornar cada vez mais restrito. A gente percebe que as famílias estão aí em torno de 1 ou 2 filhos no máximo. Lógico, professor, não estou querendo dizer que não vão ter famílias atualmente com mais de 3, mais de 4 filhos. Vão. No entanto, isso era mais comum ali antes da década de 60, da década de 50, como a gente pode observar nessas imagens, e o meu exemplo particular que eu dei para vocês. Tudo bem? Então o que é que acontece? É justamente a partir aqui dos anos 70 que as taxas de crescimento da população brasileira vão apresentar quedas, certo? Isso vai acontecer devido aos fatores que nós vamos analisar agora. Primeiro ponto, diminuição de entrada de imigrantes no país, né? Segundo ponto, que é considerado o principal, a redução do número de filhos. Por exemplo, em 1960 o número de filhos por mulher estava na casa dos 6. Já em 2010 a gente vai ver aí que geralmente as famílias estão sendo compostas aí por no máximo 2 filhos, né? A média familiar é menos de 2 filhos por mulher. Professor, que fatores levam a essa diminuição dessas taxas de natalidade? Vamos analisar alguns. Primeiro, por exemplo, o acesso às informações e aos chamados métodos contraceptivos. Essas informações que vão justamente meio que educar, né, sexualmente a população brasileira no que diz respeito ao planejamento familiar. Escolher, de certa forma, entender toda a circunstância e, de certa forma, vai fazer com que a população brasileira passe a ter menos filhos. Outro ponto, chamados métodos contraceptivos, como eu falei anteriormente, são justamente métodos que vão prevenir, né, vão fazer com que as mulheres possam prevenir a gravidez. Como, por exemplo, são exemplos as pílulas anticoncepcionais, os preservativos, entre vários outros. Segundo ponto, que contribui para essa queda dessa taxa de natalidade, a expansão do modo de vida urbano, né? Afinal de contas, imagine o seguinte, nós ter uma criança hoje, ter um filho hoje, meu filho, é caro, né? A gente tem que ter dinheiro para alimentação, para o transporte, querendo ou não, para a segurança, para a roupa, para o lazer. Ou seja, muitas famílias ponderam tudo isso antes de ter mais de um filho. E analisando toda essa circunstância na nossa sociedade urbana de hoje, se percebe algumas dificuldades que também vai existir, de fato, na possibilidade de você ter mais de 2 filhos. Outro ponto também muito importante para essa mudança dessas taxas de natalidade é isso aqui, ó. A inserção da mulher em diversos setores da sociedade, no mercado de trabalho, nas faculdades. Por exemplo, aí por volta dos anos 60, 70, o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, às universidades, era visto por muitas vezes, em algumas oportunidades, pela visão machista de fato, como se fosse assim algo que a mulher não devesse fazer. A mulher tivesse que cuidar dos filhos, a mulher tivesse que cuidar da casa. No entanto, graças a Deus, essa visão foi começando a ficar de lado. E hoje a gente vê aí as mulheres nos mais diversos setores da economia, nas mais diversas profissões, como a gente pode, por exemplo, acompanhar nessas imagens, né? Uma mulher trabalhando como frentista de posto de gasolina, a Marta, né, considerada a maior jogadora de futebol de todos os tempos. E aí, de certa forma, a gente vê essa autonomia da mulher. E tendo essa autonomia, a mulher passa a se tornar justamente mais voltada para o seu lado profissional do que aquele lado puramente domiciliar, só cuidando das coisas de casa, só fazendo as atividades domésticas. Na medida que a mulher tem essa autonomia, ela vai querer se desenvolver no que diz respeito ao mercado de trabalho, né, a sua profissão, e consequentemente a isso, uma realidade com mais de um filho, né, mais de 2 filhos no caso, muitas vezes pode acabar não complicando, mas de certa forma ficar difícil de conciliar as atividades profissionais com a atividade familiar, no cuidado de mais de 2 filhos. Tudo bem? Então a gente percebe justamente por esses detalhes essa questão, esses pontos que vão contribuir para que o número de nascimentos no nosso país
ele acabe sendo menor, né, com o passar dos anos. Fator esse que contribuiu consequentemente para também a diminuição do crescimento populacional brasileiro. No entanto, a população brasileira ela continua crescendo, porém não com os índices de décadas anteriores. Meus queridos, agora falando a respeito do processo de distribuição da população do Brasil, o que é essa distribuição? É basicamente como a população brasileira se espalha, como a população brasileira ocupa o nosso território. Nós vamos entender justamente alguns conceitos agora. A princípio, a gente tem que entender o seguinte: a população brasileira ela não está distribuída de forma homogênea no nosso país. O que é essa homogênea? De maneira igual, de maneira semelhante. Tudo bem? Eu vou ver no nosso país as chamadas concentrações populacionais, né? Locais onde eu vou ter muitas pessoas, né, dividindo aquele mesmo espaço, e outros locais eu vou ver vazios, espaços completamente inabitados. Como a gente pode perceber, por exemplo, a parte leste do nosso país, essas faixas litorâneas, devido a processos históricos como a gente viu anteriormente, né, lá dos ciclos econômicos da cana-de-açúcar, entre alguns outros, a população brasileira ela passou a se concentrar justamente nessa faixa litorânea leste, como a gente pode observar. E eu vou ter também essa concentração posteriormente se concentrando nas principais cidades, principalmente nas capitais e nas regiões metropolitanas, né, que são justamente as cidades vizinhas a essas capitais. Outro ponto importante para a gente observar como eu falei anteriormente, que essa concentração populacional ela vai se dar justamente por fatores históricos, como o processo de colonização e como as atividades que foram se desenvolvendo, por exemplo, ao longo dos tempos. A gente percebe o seguinte: o Nordeste, a sua faixa litorânea, né, vai reunir a maior parte da concentração populacional dessa região. E a gente vai perceber que foi justamente nessa faixa aqui que a gente teve aquele período do auge, né, da economia açucareira. Né. Aqui mais para dentro, né, vizinho, meio que de certa forma, a gente também vai ver algumas áreas mais ocupadas aqui no interior, fruto, por exemplo, da atividade da pecuária. Né. Aqui na região norte, a gente vai vendo alguns núcleos, justamente em regiões que foram ocupadas em determinados períodos de exploração econômica, como a busca pelas drogas do sertão, né, como a extração do látex, aí por volta aqui da década de 50 e 60, e a gente percebe justamente adensamentos populacionais em determinadas regiões mais concentradas, em outros mais vazios, como a gente pode reparar aqui neste mapa. Mas professor, diga lá, meu filho, por que nessas faixas aqui eu vejo mais pessoas, né? E porque nessa eu vejo vazios maiores aqui, como por exemplo no estado do Amazonas, do Pará, aqui de Rondônia, Mato Grosso. Meus queridos, entendemos o seguinte, né? Como eu falei anteriormente para vocês, justamente por fruto, né, de processos históricos e econômicos, essa faixa leste do nosso país e as grandes capitais, elas vão ser mais ocupadas por essa população justamente devido à importância que elas tiveram, devido a hoje ter uma série de serviços, né, uma série de acessos à informação, entre outros pontos. No entanto, fatores naturais também vão contribuir para que esta região do nosso país ela seja pouco povoada. Afinal de contas, eu percebo o seguinte, eu percebo que aqui na região norte eu tenho a floresta amazônica, uma grande presença de vegetação fechada, grande presença de rios, ou seja, nessa região aqui, de certa forma, não tem como eu estabelecer um adensamento populacional como se estabeleceu aqui nessas outras regiões. Tudo bem? São fatores naturais que também contribuem para isso. Aqui, por exemplo, também nessa região aqui do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, eu vou ter, por exemplo, também a presença de outros tipos de vegetações, né, o chamado pantanal, que também, de certa forma, vai dificultar o processo de ocupação aqui nessa parte mais centralizada do nosso país. Onde que a gente vai ver um processo de ocupação maior? A gente vai ver justamente nas capitais, né? Distrito Federal, capital do nosso país, a gente vai ver um grande número populacional, a capital de Goiás, né? Cidade de Goiânia, Cuiabá, Campo Grande aqui no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, respectivamente. Ou seja, uma série de fatores levam as pessoas a se concentrar em determinadas áreas e ocupar num número bem menor, bem mais reduzido, outras. Para nós entendermos, né, a questão da distribuição da população no nosso território, ou no território de outros países, outras áreas, a gente precisa entender justamente o conceito de densidade demográfica, que vai determinar aquelas regiões que vão ser muito povoadas ou pouco povoadas.
Por exemplo, o que é esse pouco povoado, muito povoado? O conceito de povoado, ele é atribuído basicamente quando eu me refiro à distribuição da população neste território. Vamos entender o seguinte: observando o território do Brasil, como a gente pode ver nesse mapa, a gente percebe que a população ela não está bem distribuída, ou seja, ela se concentra aqui nas principais cidades aqui do Sudeste, aqui na região Sudeste e Sul do país. No entanto, eu tenho outras áreas bem vazias, como eu falei anteriormente para vocês. Ou seja, o território brasileiro ele não está, né, a população não se distribui muito bem ao longo dele. Ou seja, a gente pode considerar o nosso país muito populoso, né, como nós vimos anteriormente. No entanto, ele é considerado pouco povoado. Afinal de contas, se a gente levar em consideração a distribuição da população no território brasileiro, eu vou ver algumas áreas com imensos vazios, né, com uma taxa de ocupação muito reduzida. Ou seja, o nosso país ele é considerado populoso porque em números de população absoluta, os números dessa população eles vão ser bem altos, né? No entanto, ele é pouco povoado. Pouco povoado por quê? Porque essa população não ocupa esse território de maneira mais bem distribuída. Como a gente pode perceber, essas populações elas encontram-se concentradas em determinadas regiões, em detrimento a espaços mais vazios, como a gente vai ver aqui nessas regiões aqui, principalmente na região centro-oeste e na região norte do nosso país. E como que se determina essa questão da densidade demográfica? É justamente por base do cálculo, né? À medida que eu pego, por exemplo, aqui o cálculo de densidade demográfica, eu vou pegar o número total de habitantes do nosso país, população absoluta, mais uma vez, número total de habitantes, população absoluta, e vou dividir pela área territorial do nosso país, né? Por exemplo, se a gente for pegar aqui no caso do Brasil, a gente pega o número total de seus habitantes, estimado, e divide uma operação matemática pela extensão territorial, né? Pelos números da extensão territorial do nosso país. E aqui a gente vai ter justamente os números da questão da densidade demográfica do nosso Brasil, né? A população brasileira ela vai ser aí, a sua densidade demográfica ela vai ser de 24 habitantes, né? Quase 25 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a gente percebe que a população brasileira ela é mal distribuída ao longo do seu território. Ela está pouco espalhada, ela não ocupa todo o espaço do nosso território, mas sim concentra-se em algumas áreas e deixam outras áreas bem vazias. Como a gente pode observar, a gente vai agora fazer uma análise da densidade demográfica brasileira em relação a outros países. Por exemplo, a densidade demográfica aqui do país chamado Bangladesh. A gente percebe o seguinte: a gente percebe uma população muito grande para uma área territorial bem reduzida. Consequentemente, se eu pego esse número e divido por esse, eu vou ter uma densidade demográfica muito alta nesse país, né? Cerca aí de 1.143 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, a distribuição da população nesse país. E aqui ao longo dos dados a gente pode analisar uma série de outros fatores, né? Por exemplo, o Brasil, como vimos anteriormente, cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. E também vamos ver o caso da Rússia. A Rússia, eu vou ter de certa forma, uma população muito grande, né? Uma população bem grande e um grande território. No entanto, a densidade demográfica russa ela vai ficar justamente aí em torno da casa dos 8 habitantes por quilômetros quadrados. Afinal de contas, no território russo, eu tenho aquilo que a gente chama de também vazios demográficos, que são justamente áreas que ficam ali mais próximas ao círculo polar ártico, que vão apresentar temperaturas baixíssimas. Ou seja, de certa maneira não dá meio que naturalmente para a população se estabelecer nessas regiões. Por isso essa população russa ela acaba se concentrando nas regiões mais ao sul do país, né, e na porção também mais oeste do território russo, justamente em virtude de ficar mais próximas de áreas industriais, dos grandes centros urbanos, e aí, consequente a isso, eu vou ter o território russo em sua maior parte, né, desocupado. Afinal de contas, a população não se distribui tão bem por esse território. Vamos observar o seguinte: qual é o país mais populoso do planeta? Analisando esse gráfico. Populoso, a gente analisa números gerais da população, né?
Então a gente observa que, em números gerais, o país mais populoso do planeta vai ser a China, como a gente pode observar, em número total de pessoas. Professor, e agora qual o país mais povoado? Espera aí. Populoso, mais uma vez, revisando, número total de pessoas. Povoado, eu estou me referindo à distribuição dessa população ao longo de uma extensão territorial. O país mais populoso do mundo é a China. País mais povoado, afinal de contas, povoado, estou me referindo a como essa população se distribui nesse país, quão alta vai ser a densidade demográfica dessa população. O mais povoado vai ser o Bangladesh, justamente por apresentar a taxa de densidade demográfica mais alta do que os demais. Mais uma vez, para não se confundir, população absoluta, né? Populoso, me refiro à população absoluta, números totais da população. Mais populoso do mundo, China. Já quando eu me refiro a povoado, estou me referindo à ocupação dessa população no território, à distribuição da população nesse território. E nesse caso, o mais povoado vai ser justamente Bangladesh, pois aqui a densidade demográfica vai ser altíssima, né? Comparado aos demais. Eu vou ter aqui 1.143 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, meus queridos, analisando um dado triste, né, da realidade do nosso país, que é justamente a desigualdade social, a gente vai ver que o nosso Brasil ele é considerado um dos países do mundo com maior desigualdade social. O que é essa desigualdade social? É basicamente quando eu percebo justamente nas diferenças de renda entre as pessoas uma chamada concentração de renda. Eu vejo poucas pessoas com a maior parte das riquezas, com a maior parte dos rendimentos, enquanto eu vejo muitas pessoas com poucos rendimentos, com poucas riquezas, digamos assim. Ou seja, a partir do momento que eu vejo essa concentração de renda no nosso país, eu percebo justamente esses dados que eu falei anteriormente para vocês. Então, a gente pode perceber que essa informação trazida pelo IBGE, o grupo de 1%, né, dos mais ricos da população brasileira teve um rendimento médio mensal, de cerca de R$28 mil. Já o grupo dos 50% mais pobres ganhou em média R$754 por mês, ou seja, 37 vezes menor do que a média dos mais ricos. E a gente vai ver no nosso país justamente esse problema, que consequente a ele, eu vou ver se desenvolver uma série de problemas, né, no meio que numa reação em cadeia. Por exemplo, a partir dessa desigualdade social, eu posso ver justamente o aumento da violência, o aumento do subemprego, processos de favelização, de ocupação desordenadas na cidade, ou seja, tudo isso fruto de um processo de desigualdade social, que é um processo que infelizmente existe no nosso país e o pior de tudo, infelizmente existe num grau muito alto. A gente pode observar aqui, ó, né? Querendo ou não, é uma realidade bem triste. Essa charge vem realmente além de informar, comover a gente. A gente percebe o seguinte: uma família, né, uma criança aqui no seu smartphone, seu pai dirigindo num carro, e essa criança vai e fala: o Papai Noel acabou de ler meu WhatsApp. Aquela esperança de ganhar presente de Natal, como toda criança tem, né? No entanto, aqui nessa outra realidade, a gente vê aqui, por exemplo, um pai que trabalha com reciclagem, né, catando materiais recicláveis, e uma criança se perguntando: será que o Papai Noel já leu a minha cartinha? Aqui a gente vê, de fato, a realidade da desigualdade brasileira presente. Na verdade, a gente acompanha a desigualdade brasileira aqui no nosso lado, nas nossas ruas aqui vizinhas, tudo mais. Aqui a gente vai ver justamente realidades que em alguns momentos chegam até a, não diria chocar, a gente se choca com essa realidade todo dia. Mas em muitos momentos a gente se pergunta: será que vai ter jeito? Será que vai dar certo? Será que isso muda? Uma triste realidade do nosso país. Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Solicito que façam as atividades propostas na agenda de vocês e até a semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.